Olá, como vai você? Tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Jean Carlos, médico, e nessa série de vídeos de carona com a tireoide, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a tireoide, né? Mas esse vídeo de hoje ele é muito importante para você que, primeiro, que já toma, na realidade, assim, para você que tem dúvida se tem hipotireoidismo, para você que tem certeza que tem hipotireoidismo, inclusive já toma o medicamento, mas que ainda continua com os mesmos sinais e sintomas. Ou seja, é como se você tivesse sede, tomou a água, mas a sede continua. Estranho, né? Então, começando o seguinte, para você que tem dúvida se tem ou não hipotireoidismo, né? Porque de repente você tá com queda de cabelos, unhas frágeis, né? Você olha no chão assim, tanto de cabelo, né? Onde você vai na tua casa, o teu cabelo tá te perseguindo, só que tá no chão, né? E você olha para a unha, ela tá sempre frágil, você tem uma certa dificuldade para emagrecer, uma facilidade imensa para engordar, né? Então se você, por alguma forma, sabe, você sente muito frio, você é aquela pessoa que dentro de um departamento ali, ou seja, você está num trabalho e você é a única que reclama de frio, né? O pessoal liga o ar-condicionado, você tá com frio, desliga o ar-condicionado e fica essa briga esse tempo todo. Então, se você além disso tem sonolência excessiva, né? Fadiga, assim, a labilidade emocional, né? Enfim, né? Além disso, você tem constipação, né? Na realidade, você não precisa ter tudo isso não, tá? Um desses sinais, eles são sinais e sintomas inespecíficos, tá? Porém, bem frequentes em quem tem hipotireoidismo, tá? Então, assim, dito isso, você sente alguns desses sinais aí, tá? Pode ser 1, 2 ou 3. Vai no teu médico de confiança, ele vai estar colhendo TSH, T4 livre, né? Em alguns casos será colhido inclusive de forma mais aprofundada o T3 livre. Mas assim, o que acontece? Se você sentiu um desses sinais, você vai no teu médico de confiança e se o resultado do laboratório vier alto, ou seja, TSH alto, né? Com o T4 livre baixo, você tem hipotireoidismo clínico. Se o TSH vier alto e o T4 livre normal, você tem o subclínico, ok? Quanto a você que já recebe o tratamento de T4 e continua com sinais e sintomas, o que você tem que pensar aqui? O seguinte, é aquilo que eu falei, né? Imagina que você estava com sede, se tomou uma água na temperatura adequada, aquela água gostosa, mas você continua com sede. É essa mesma sensação. Veja bem, a explicação pode estar na conversão de T4 e T3 que não está sendo feita. Você sabe que você toma o T4 ele é um pró-hormônio, certo? Para ele, para a função final ser realmente adequada, o T3 tem que se acoplar no receptor nuclear das suas células, de todo o teu corpo. Então, se você está tomando o T4, e que pode ser Puran, Levode ou qualquer outro tipo de marca comercial, você está tomando a levotiroxina, né? E se de alguma forma você continua com os mesmos sinais e sintomas, aqueles sinais que eu falei no começo do vídeo aqui, né, para alertar inclusive as pessoas que acham se tem ou não o hipotireoidismo, né, que sofre desses sinais. Se você antes de ter, né, o diagnóstico de hipotireoidismo, né, você sentia tudo aquilo, aí você foi no médico, ele fez o diagnóstico, pediu lá T4 livre e o TSH veio alto, T4 livre baixo, né? Você tem hipotireoidismo, iniciou a levotiroxina e depois de 6 semanas você voltou para o teu médico e você olha para ele fala assim, e aí, como é que você está sentindo? Eu continuo com o cabelo caindo, unhas frágeis, continuo com tudo isso, doutor, não mudou muita coisa não. Aí ele olha pro teu exame, né, que
ele pediu ali para um retorno, né? Ele olha, depois de 6 semanas, ele olha e fala, não, mas o seu TSH normalizou e o teu T4 livre está normal. Não tem muito o que fazer não, tá? Então, o que acontece? Você está diante de um problema, porque possivelmente esse seu colega, esse médico, tá? Ele, nesse caso, ele priorizou os resultados de exames, tá? E na faculdade de medicina a gente aprende uma coisa muito básica, tá? Que é assim, em primeiro lugar está a clínica do paciente. A clínica disse, traduzindo aqui para o português simples, o que o paciente sente. Então, o que o paciente sente, o que o paciente fala, que são os sinais e sintomas, importa muito mais do que os exames complementares, certo? Então, se o paciente está dizendo que, olha, eu continuo com um problema, né? E aí, normalmente, o médico, nesse caso, ele vai aumentar um pouquinho apenas, né? A levotiroxina, tava tomando 100, vamos aumentar aqui para 125, ver se melhora mais um pouco, né? Isso pode acarretar um segundo problema, que é a conversão de T4, ao invés de T4 para T3, ser convertido de T4 para T3 reverso, tá? Que é um outro problema, a gente não precisa do T3 reverso. Inclusive o urso, quando entra em estágio de hibernação, ele começa a transformar o T4 dele em T3 reverso para economizar energia, para ele não perder tanto peso na época que ele vai hibernar. Então imagine, se você já tem uma certa facilidade para engordar, se você recebe mais hormônios ainda, em uma situação, em uma condição que você não está transformando o seu T4 em T3, mas em T4 em T3 reverso, que isso vai inclusive levá-la para um estágio de diminuição diminuição do teu metabolismo, assim como do urso, né? Poxa, você foi no médico, imagina, eu fico pensando assim no lugar do paciente, cara, eu fui no médico, eu estava com esses sinais e sintomas, ele me transformou numa ursa, né? Do ponto de vista de metabolismo. Realmente isso essa história real e é muito comum, né? Ah, doutor, então beleza, o que se deve fazer? Precisa aprofundar, precisa ver, precisa resolver o seu problema, tá? E às vezes, em alguns casos, tá? O problema não está na conversão de T4 e T3. O que você tem que fazer? Você tem que melhorar essa conversão. E para isso você tem que ter níveis adequados de zinco. Então não é só TSH, T4 livre. Nesse caso você vai ter que aprofundar, vai ter que pedir T3 livre para saber como é que está essa conversão aí. Você vai ter que pedir zinco, você vai ter que pedir ferro, tá? Você vai ter que saber como é que está a sua progesterona. Porque veja bem, é uma máquina, né? E toda essa máquina, todo componente, um depende do outro. Então o cenário bioquímico, todo o seu cenário bioquímico funciona como se fosse uma orquestra hormonal, né? Quando você tem um problema, por exemplo, imagina você numa orquestra, você está ali, por exemplo, com um instrumento X, né? Quando um instrumento desafina, o outro você altera a sinfonia toda, você altera o som todo, né? Então nem sempre os outros irão se adequar, né? Os outros instrumentos irão se adequar para fazer o equilíbrio disso, tá? Então na realidade você tem que afinar esse violino que desafinou para ser compatível com o resto. Existe um equilíbrio, então às vezes você precisa equilibrar um todo para você conseguir equilibrar a tireoide, entendeu? E se você imagina que você tem muito T4, mas ele não está sendo convertido em T3, que é o principal. É o mesmo que pensar assim, imagina que você tem um cheque, né? Mas você tem que compensar esse cheque. Ele tem que se transformar em dinheiro para você realmente, de repente, pagar alguma conta, né? Então, quando você não converte, quando você não compensa esse cheque em dinheiro, tá? Esse cheque volta, às vezes ele volta, né? Às vezes porque de repente não tem fundo, né? E aqui, de repente, o teu organismo não tem os minerais em equilíbrio, outros hormônios em equilíbrio, tá? E alguns desses minerais e hormônios, tá? E algumas outras substâncias estão totalmente aliadas e adequadas ao equilíbrio necessário para transformar o seu T4 em T3, tá? Resolvendo tudo isso, o teu T3
o seu T4 sendo transformado em T3, automaticamente você vai ter ali o restabelecimento, né? Então, às vezes você tem que ter o médico, sabe? Aquela questão do olhar da formiga e olhar da girafa. Pois é importante você ter o olhar da girafa. É importante você ter um olhar da formiga, porque o olhar da formiga te dá a condição de você ver uma folha nos seus detalhes. Mas um olhar médico também precisa ter um olhar de uma girafa, né, para você ver toda a floresta. E não é tão simples você melhorar o equilíbrio hormonal da sua tireoide apenas com o olhar de formiga. Você tem que resolver problemas também em todo o teu eixo hormonal e em algumas outras situações, entendeu? Cuidar da alimentação, do sono, enfim. O vídeo está ficando muito longo, espero ter contribuído. Se fez sentido para você, compartilhe esse vídeo, tá? Para o teu amigo, para tua amiga, curta, se inscreva no canal, tudo bem? Um grande abraço e até o próximo vídeo.